Falar do Habermas, né, e principalmente dessa questão da biotécnica, ou das biotécnicas, é algo que me chamou a atenção justamente por eu estar dentro de um nicho de pesquisa anterior ao pensamento do Habermas, nesse sentido da minha chegada no pensamento do Habermas, dentro da filosofia da tecnologia. Então, desde a graduação, praticamente, eu já me interesso por filosofia da tecnologia, e o Habermas foi um dos autores que eu me interessei justamente por debater sobre essas questões que estão tão vivas, né, dentro da nossa sociedade. E diga-se de passagem que a gente está vivendo, né, as experiências dessas relações entre tecnologia, sociedade, cultura, e mais especificamente essa parte mais recente que diz respeito à questão biotécnica, né, que é uma obra, um pensamento mais recente do Habermas. O Habermas, lógico, em toda a constituição da sua obra, né, ele debate sobre a tecnologia, então o criticismo do Habermas é sobre a tecnologia e sobre a ciência, recai em grande parte essas duas esferas. Ele, logicamente, né, é herdeiro aí da primeira geração da escola problema que envolve as relações no interior dessas sociedades. Primeiramente, a questão terminológica, né, entre biotécnica e biotecnologia. Às vezes vocês podem isso já é uma definição, assim, uma diferenciação terminológica, tentando mostrar que dentro do conceito de biotécnica a gente vai ter aquele conjunto de ações que vão incidir necessariamente sobre contextos humanos. Ou seja, essas seriam as biotécnicas. O que difere, por exemplo, das biotecnologias em geral, porque biotecnologia é um campo muito mais vasto e preconiza interações com todos os tipos de organismos, né? Por exemplo, biotecnologia nós possuímos, nós seres humanos possuímos desde 17 séculos antes da Era Comum. Nós temos biotecnologia no controle de organismos para benefício humano, a produção, por exemplo, de cerveja, de queijo, isso envolve biotecnologia. O próprio plantio, né, envolve seleção de semente, melhoramento de semente, isso é biotecnologia também. E aí a gente vai ter um tipo de biotecnologia no século XX que ele é muito mais complexo, e aí já em finais do século XX que surgem as experiências em potenciais de serem aplicadas em contextos humanos, a partir da clonagem da ovelha Dolly e também de um outro evento concomitante à Dolly, né, praticamente iniciou dentro da mesma década, que seria um mapeamento do genoma humano, né, um mapeamento genético do DNA humano. E aí esses dois eventos no final do século XX causaram uma efervescência intelectual, porque, de um lado, se tem a resposta positiva, né, do resultado prático das intervenções que foram sintetizados na clonagem da ovelha Dolly, então foi comunicada, né, ao público em geral. E, por outro lado, essas ações nos contextos, né, específicos aí de estudos com mamíferos, claramente passaram a indicar um caminho de que o próximo passo seria uma intervenção na natureza humana, né, naquilo que se poderia chamar de natureza humana. Então, o Habermas, uma das primeiras mostras dele com relação a isso foi justamente nesse período, foi em 1998, quando ele escreve 3 respostas a 3 intelectuais alemães com relação a perspectivas de clonagem, né? O que a clonagem representaria em diversos níveis, né? E principalmente no nível biológico, no nível jurídico. O Habermas, nesse momento, em 1998, ele já se preocupa com a possibilidade da clonagem construir um corpo estranho nas relações humanas, porque agora as relações seriam marcadas assimetricamente, porque alguém que possuísse
um nascimento projetado, um design genético, por exemplo, por terceiros, essa pessoa não estaria nas mesmas condições que os outros que estariam no nascimento ao acaso, vamos dizer assim. Isso é um termo, né, que ele vai colocar. Essa assimetria das relações seria algo que impactaria, inclusive, o próprio jurídico, porque no futuro poderíamos ter crianças que, ao descobrirem que o seu nascimento foi projetado e não ocorreu como todos os outros nascimentos, e ela descobrisse, por exemplo, a cor do meu olho é porque o meu pai quis, assim. Nesse momento, esses filhos, essas crianças, que aí seriam adultos, né, eles poderiam processar os pais por um projeto no qual eles não participaram, mas de forma irreversível marcou a vida deles. Por exemplo, você não muda depois um projeto genético, né? Você optou pelo projeto, fazer um design genético ali do seu filho, essas capacidades que você vai colocar ali ou vai potencializar a partir do mapeamento genético, isso é irreversível. A criança ela vai viver com aquelas experiências. E isso acabou meio que marcando também a coletividade, no sentido, por exemplo, o Sandel, ele fala que durante o momento que ele participou de alguns comitês de ética, chegavam processos de pais que queriam fazer projetos dos filhos, por exemplo, vários projetos que queriam que os filhos fossem quase super-heróis, assim, super-humanos, porque QI, eles determinavam o QI, a compleição física, como se o filho ia ter ou não alguma patologia. Eles queriam criar um super-humano ali como filhos. Por outro lado, existiam pais também que queriam construir os filhos a partir das suas experiências históricas no mundo. Por exemplo, pais que possuíam surdez e descobriram que o filho não seria surdo. Eles entraram com um processo querendo que o filho se tornasse surdo, através do mapeamento genético, né, diagnóstico de pré-implantação. Se descobrisse que o filho não teria surdez, seria um problema para eles, porque todo o universo de vida deles era dentro da surdez. Então, eles queriam um filho surdo. E outros que queriam filhos que fossem mudos, filhos que fossem anões. Isso nós estamos falando de processos, né, jurídicos que foram para as cortes exigirem o direito de terem filhos dessa forma. Então, olha o que a genética, os estudos na genética nesse período, né, esses avanços já começam a impactar naquilo que nós queremos ou não de uma outra pessoa. E isso que o Habermas coloca já na década de 90, né, finalzinho da década de 90, que seria esse corpo estranho na relação, porque é algo também polêmico dentro da perspectiva do Habermas, porque ele aposta nessa possibilidade de que a historicidade da pessoa vai ser construída. Por exemplo, entre naturalismo e religião, o Habermas coloca que ele é um pesquisador que se interessou pela linguagem humana porque ele nasceu com um problema na linguagem. Então, ele tem lábio leporino, né? Ele se pergunta, será que se os meus pais tivessem investido em operações cada vez mais complexas, ele fez algumas operações, algumas reparações, mas não levaram até o final, né? Então, ele se pergunta, será que se eu não tivesse esse problema, eu me interessaria pela linguagem como me interessei durante a vida? Porque em todos os momentos eu via o ruído da linguagem, eu tentava falar, as pessoas não compreendiam, e às vezes era vice-versa, né? Então, ele aposta nisso, é algo problemático e polêmico, lógico, criticável, mas é algo que também faz a gente pensar com relação a essa intromissão também numa forma de vida que está na sua gênese. Será que a gente tem também total domínio e direito de tecer ou criar um projeto de vida, que aí o Habermas vai colocar esse projeto de vida também, e aí ele iguala isso à escravidão, porque ele diz, essa pessoa que teve o projeto genético, ela não tem 50% dos potenciais de decisão dela
são a partir de uma escolha que não foi dela. Então é como se fosse o escravo, né? 50% daquilo que era da decisão do escravo está na mão de quem é dono do escravo, porque o escravo não responde por si. E a criança que nascesse sob um projeto genético, ela responderia às coisas na vida dela a partir daquele projeto que não foi dela. Então, é uma o Habermas fala nesses termos, né? Uma escravidão genética, o que poderia se tornar a clonagem humana, né? Nesse período aí, né, 98, aí nós temos 1999. 1999 foi um período marcado por uma polêmica muito grande que vai envolver o Habermas, né, de certa forma, que é a polêmica com Peter Sloterdijk. Porque em 1999, Sloterdijk apresenta, né, uma nova proposta de compreensão sobre as biotécnicas e que vai gerar depois o livro Regras para o Parque Humano. E nesse livro, o Sloterdijk ele diz que o humanismo falhou na domesticação do ser humano, né? O humanismo não teve êxito em domesticar o animal humano. Então, o que sobra agora? Ou a gente faz uso de uma antropotécnica, ou seja, aplica as biotécnicas em contextos, por exemplo, de salvaguardar uma espécie que ainda vai manter uma intelectualidade ou vai manter certa humanidade, porque nós estamos a ponto de se perder nesse caminho, e essa antropotécnica poderia fazer essa domesticação que o humanismo não fez, né? Veja a perspicácia, né, da crítica dele. E, nesse sentido, o problema é que ele utiliza alguns conceitos que são problemáticos dentro do território alemão, como, por exemplo, o conceito de seleção, o termo, né, seleção. Alguns autores vão dizer claramente, publicar nos jornais da Alemanha, na mesma semana, que o texto do Sloterdijk estava trazendo novamente o passado que a Alemanha estava tentando se livrar dele, e que, na realidade, quando o Sloterdijk fala de seleção, era como se sentissem novamente as rampas nos trens indo para Auschwitz, onde se selecionava quem ia viver e quem ia morrer. Então, assim, ele entrou num conflito. O problema é que quem publicou essas críticas ao Sloterdijk foram ex-alunos do Habermas. Então, o Sloterdijk obviamente, ele já deixou a crítica aos alunos e já direcionou para o próprio Habermas, publicou alguns textos acusando o Habermas disso. O Habermas não se pronunciou em nenhum momento com relação a essa polêmica, mas em 2001 o Habermas publica O Futuro da Natureza Humana, onde ele retoma esse problema das biotécnicas num pano de fundo mais elaborado, mais extenso do que essas críticas de 98. E, nesse contexto, o Habermas em nenhum momento fala o nome do Sloterdijk, né, para deixar a polêmica um pouco de lado, mas claramente ele está dando uma resposta ao Sloterdijk, ao que geralmente alguns intelectuais na Alemanha estavam apostando com relação à utilização dessas biotécnicas, né? Bom, esse pano de fundo dá para vocês verem como é mais complexo assim essa questão no Habermas, né? Embora ele tenha pesquisado, falado sobre tecnologia desde os primeiros textos, né, até mais recentemente, ele em 2001 e 2014 é onde ele vai falar sobre as biotécnicas, né, em específico. E quando ele vai falar sobre as biotécnicas, o Habermas ele também tem um problema, que ele não está interessado, por exemplo, ou não se inteirou do debate bioético. Então, o Habermas ele não está dentro do debate bioético, ele está, como ele diz, tentando lançar um tipo de esclarecimento sobre contextos muito difíceis de compreensão com relação a essas relações, com relação a esse desequilíbrio entre as biotécnicas e o que a gente poderia compreender como a natureza humana, né? Já, diga-se de passagem, ele é um dos autores que teve coragem no século XXI de retomar um conceito de natureza humana, né? Depois de todos os esvaziamentos que esse conceito teve
na trajetória filosófica, né? Na história da filosofia. Então, dentro dessa perspectiva de tentar aclarar alguns contextos de difícil compreensão, o Habermas, na realidade, ele está tentando voltar a uma compreensão do que é o mundo da vida e dos potenciais que o mundo da vida ainda tem para oferecer diante da biotecnologia, ou da biotécnica, ou da tecnociência, né? Ele tenta voltar no mundo da vida. Esse retorno ao mundo da vida é até curioso isso, né? Porque o retorno do Habermas ao mundo da vida faz com que alguns filósofos, isso me chamou muita atenção, alguns filósofos criticaram o Habermas justamente por ele voltar ao mundo da vida como se ele tivesse dentro de uma perspectiva obscura. Assim, o Habermas agora, por exemplo, alguns críticos, né, de 2001, 2002, 2003, eles vão dizer que o Habermas não está fazendo mais filosofia, que o Habermas está fazendo sermonização mística, porque o Habermas voltou ao mundo da vida. Então, parece que o discurso contemporâneo com relação às biotécnicas, ou eles saíram do campo da filosofia e passaram para o campo do discurso, por exemplo, médico, do discurso biológico, do discurso das ciências naturais. Isso também é uma perspectiva dentro da filosofia, né? E aí, quando você traz conceitos como o mundo da vida, não era para espantar nenhum filósofo, porque, diga-se de passagem, todos nós estudamos esse conceito em algum momento dentro da filosofia e sabemos o que esse conceito representa, né? E o Habermas, ele tenta recuperar o mundo da vida como uma possibilidade ainda de enfrentamento a esse avanço das biotécnicas em relação à natureza humana. Como? Para o Habermas, existem alguns processos dentro das biotécnicas, e isso eu admiro um pouco assim, essa conceituação dele, que o próprio avanço das biotécnicas sobre a natureza humana, elas produzem um tipo de reação que é, por vezes, paradoxal, que é um tipo de ressacralização da natureza humana. Ao mesmo tempo que a ciência avança, e aí a gente tem como avanço da ciência aquela perspectiva do Weber, né, de um desencantamento do mundo, ao mesmo tempo que a ciência avança desencantando o mundo e aí desencantando a própria natureza humana, há também uma certa repulsa quando esse desencantamento atinge certos níveis de aprofundamento, de descida radical dentro desses contextos da natureza humana. Um exemplo disso vai ser, por exemplo, a comunicação pública, né, que o embriologista, o Dr. Jan Wilmut, né, que coordenou a clonagem da Dolly, ele publicou numa entrevista, ele disse, olha, essas ações não devem ser utilizadas em contextos humanos. Ele coloca isso, ou seja, nós clonamos um mamífero, mas essas ações elas podem ser muito perigosas se utilizadas em contextos humanos. Dentro dessa conceituação do Habermas, isso seria uma ressacralização da natureza humana, porque eu estou isolando a natureza humana como uma esfera que não pode ser atingida por essas ações. Ora, mas não foi eu que produzi a ação? Então, quais os limites agora para eu colocar com relação a essa ação, ela não atingir de fato essa natureza humana? Aí o Habermas vai colocar que esse tipo de ressacralização, ele é questionável porque ele é insatisfatório. Porque ela é insatisfatória no sentido de que ela tenta partir, ela tenta se colocar a partir de uma deontologia, ou seja, agora nós não vamos praticar isso na natureza humana. Quem vai obedecer? Vocês estão, assim, se eu coloco isso deontologicamente, é a mesma coisa que nada, porque sempre vão existir outsiders que vão praticar isso, e hoje qualquer pessoa, assim, eu estou dizendo qualquer pessoa que pesquise sobre isso, porque já se criou o termo biohackers, né? Tem um biólogo, um geneticista, que inclusive impulsiona a possibilidade, na realidade, ele quer colocar para todo mundo a possibilidade de mudança ou de alteração no próprio DNA.
falando assim, você pode pegar um kit de genética e trabalhar o seu DNA na garagem da sua casa. E isso, ele tem canais, né, nas redes sociais, enfim. Ou seja, essa ressacralização insatisfatória, ela ficou lá no passado, porque a tendência foi cada vez mais as biotécnicas se aproximarem da natureza humana. E, por exemplo, de 2016 a 2018, enquanto nós estávamos debatendo a moralidade da CRISP, lá na Unicinos, a China tinha praticado 87 casos com essa técnica. Ou seja, os próprios geneticistas, alguns estavam preocupados com o que poderia ser gerado a partir dessa técnica, porque essa técnica era uma técnica complexa e muito avançada, e os chineses praticaram dentro dos hospitais. E não se questionaram sobre isso. O discurso foi apenas o seguinte: vai erradicar as patologias e vão ser praticados com pessoas com câncer. E só que o problema é essa ação gera outras possibilidades, exceto, né, ou para além da questão terapêutica, né? E isso que o Habermas está se preocupando. Nesse contexto, o que ele vai se preocupar é com o movimento gradual e massivo de reificação do próprio mundo da vida. Que aí, com as biotécnicas no século XX, o mundo da vida ele começa a ser reificado porque o discurso das ciências naturais ele começa a revigorar dentro da contemporaneidade. Por exemplo, nas TVs começam debates sobre os limites da nossa liberdade a partir das novas descobertas do nosso cérebro físico, a neurobiologia, os debates aí com a teologia, se existe ou não liberdade ou livre-arbítrio. Isso começou a marcar um momento no século XX, já final do século XX para o século XXI, que marca novamente uma estruturação ou um monopólio das ciências naturais em descrever a própria natureza humana. Então, aquilo que, por exemplo, a teologia participou durante toda uma história aí do pensamento científico, filosófico do Ocidente, já não tem mais nenhum cabimento, né? Porque é como se todas as outras possibilidades de descrição ou redescrição do humano não tivessem mais nenhum valor diante da descrição das ciências naturais. E aí isso que é preocupante para o Habermas, porque vai estender ainda mais esse desequilíbrio que tem entre o mundo da vida e o mundo dos sistemas. E aí esse desequilíbrio, que segundo, né, a perspectiva dele, é que é problemática porque nós estamos diante, talvez, de uma das maiores ondas de racionalização que a sociedade humana passou. E aí nós não temos mais certeza de que o mundo da vida, enquanto uma fonte metasocial de estímulos para manter ainda uma certa coesão social, manter uma certa compreensão enquanto natureza humana, a gente não tem certeza se vai aguentar essa crise ainda, com esse processo de reificação. Por isso que o Habermas ele abre mão da deontologia e ele tenta voltar, então, para o sujeito. Quem pode dizer alguma coisa sobre as biotécnicas seria, em última instância, o sujeito, fazendo uso desse tipo de conhecimento, tentando trazer, desde o mundo da vida, alguns conteúdos que ainda não foram reificados. Ou seja, a solidariedade. Solidariedade vai ser um conceito fundamental que o Habermas vai tentar trabalhar mais recentemente, né? Mas todos os outros sentimentos, por exemplo, algo interessante, né? A aversão que a gente tem quando algum tipo de interação está próximo da natureza humana. O Habermas fala, isso é um indicativo de que existem conteúdos ainda não reificados, porque a gente tem aversão ainda. Esse tipo de aversão é porque esses conteúdos que estão lá no mundo da vida ainda presentes, eles não foram totalmente reificados, mas serão. O processo ele é massivo, então vai chegar um momento que o mundo da vida pode não suportar esse processo de reificação. Então, por isso que essa antropologia normativa, né, seria tentar fazer com que o sujeito participe
de certa forma, dos debates com relação aos direcionamentos das tecnologias, das biotecnologias, direcionamentos sobre a ciência. O que o Habermas está querendo dizer é que precisa de uma esfera pública esclarecida com relação ao que a ciência e o que a técnica fazem. E não especialistas dizendo, por exemplo, como eu iniciei aqui com a questão do RNA, quem está definindo isso são os laboratórios, é um grupo muito reduzido, o que vai fazer e o que não vai fazer. Existem os comitês de ética, tudo, mas eu não participo dos comitês de ética, nesse sentido, né, internacionais, e a população, a esfera pública, não conhece o que está sendo debatido. E aí gera esse tipo de reação com relação a esse tipo de reação em detrimento do não conhecimento daquilo que está sendo tomado, né? E, de certa forma, esse desconhecimento da esfera pública também é algo que vai se articular como um certo controle sobre a população, né? Esse controle, o biopoder, essas novas formas de controle dos corpos, da consciência humana também, diga-se de passagem, nesse momento que a gente está vivendo com o avanço das biotécnicas e também avanço, por exemplo, da inteligência artificial e de outros contextos de tecnologia. Nesse sentido, assim, o resumo, né, da perspectiva do Habermas, tentando ser bem forçado, assim, né, um resumo forçado, seria essa possibilidade da esfera pública ela poder participar decisoriamente, exercer o seu poder de decisão com relação ao que vai ser feito ou não, e não algo heterônomo, né? Que o Habermas vai falar, é a perda da autonomia. Cada vez mais que a sociedade não participa, que a esfera pública não participa, é uma perda de autonomia dos indivíduos com relação ao que vai se realizar dali para frente, né? E as pesquisas em todos esses campos, né, da tecnologia recentemente, elas partem desses pressupostos, né? Por exemplo, a Neuralink, a questão de microchips para erradicar determinadas patologias neurológicas. Por exemplo, esse exemplo da Neuralink, ele é bom porque um mês antes do Elon Musk anunciar a Neuralink, ele disse no Twitter que daria o golpe em quem quisesse. Os Estados Unidos dariam o golpe em quem quisesse. E isso ele estava falando sobre um golpe na Bolívia. Então, nós estamos falando aí de um tipo de tecnologia que vai ser colocada à disposição da população, mas que os dirigentes por trás eles já estão afirmando politicamente questões de golpes internacionais. Enfim, é esse cenário que é problemático, né? A esfera pública, ela não consegue compreender, e por outro lado tem esse alinhamento quase tecnocrático, né? De que existe um grupo reduzido que vai levar essas pesquisas adiante, e por outro lado tem que se ter um empobrecimento cognitivo da grande massa para se controlar, né? Eu penso dessa forma, ou seja, no momento em que a gente tem uma debilitação tão forte do pensamento, né, da forma de pensar, dos aspectos cognitivos da massa, e por outro lado a gente tem um melhoramento cada vez da inteligência das máquinas. Ora, quem controlar as máquinas controla toda a esfera pública nesse caso, né? Porque qual a resistência que vai ter, voltando no Marcuse, né? Foi um dos expoentes aí que influenciaram o Habermas.